uma preocupação excessiva em você ter o domínio do seu adversário no sentido de estar sempre com um posicionamento defensivo muito fechado, como geralmente acontece em clássicos como esses. Eu acho que foi um jogo agradável de se assistir, porque as equipes buscaram o gol. Eu acho que isso é um fato importante. O Flamengo foi agressivo, o Flamengo desde o início procurou o gol a todo instante, reconhecendo no Corinthians uma equipe dificílima de se jogar, e principalmente aqui dentro, atuando aqui dentro. Há muito não conseguíamos uma vitória em São Paulo. Eu acho que isso é um fato importante. E assim, com relação a trabalho, tá? Eu seria muito leviano se falasse alguma coisa em relação a 3 dias, 3 períodos aí apenas que eu tive, que mudei alguma coisa, que alterei alguma coisa. Eu acho que não é por esse caminho. O trabalho todo até esse momento ainda e muito do Maurício. Nós temos que continuar aí acreditando, trabalhando dia a dia, melhorando, mudando essa postura que a equipe vinha tendo. Essa passividade parece que foi quebrada e ela já foi alterada no jogo do Bahia, o que é importante, mesmo com toda aquela carga que nós carregamos do meio de semana anterior, quando nós saímos da Copa do Brasil aqui mesmo contra o Corinthians. Então, eu acho que foi sim uma mudança muito importante, a busca incessante por esse resultado. E eu fico muito feliz de ter visto uma equipe vibrante, agressiva, guerreira e valorizando sobremaneira a forma como foi construído, ou foram construídos aí os gols. Bom, Daniel, eu queria que você falou do conjunto do time, mas 2 jogadores em especial. O Vitinho, que hoje foi muito mais participativo, falou até que você chegou a orientá-lo a jogar um pouco mais ali para aquele lado do campo. E o Lucas Paquetá hoje, fazendo 2 gols, jogador que também vinha sofrendo uma certa contestação do torcedor do Flamengo. Hoje ele faz 2 gols e decide o jogo. Eu queria que você falasse desses 2 jogadores, Vitinho e o Lucas Paquetá. Eu acho que tudo é uma oscilação natural que acontece. Uma sequência de jogos, se não me falha a memória aí, nós estamos indo para quase 60 jogos já na temporada, e é impossível que um atleta do nível desses atletas e do nível de exigência dos jogos, você consiga manter a mesma postura rodada a rodada. É muito complicado isso. Eu acho que Vitinho chegou praticamente no fim da temporada europeia, tendo que manter ainda por alguns meses essa condição, e é normal que ele tenha tido algumas dificuldades no início. Paquetá é um jogador excelente, tem todos os quesitos possíveis para se tornar um grande jogador, um jogador de destaque do futebol mundial, e eu espero que ele atinja tudo isso. Nós vamos tentar fazer o máximo possível para que ele consiga ir melhorando a cada momento, já que ele apresenta uma condição diferenciada. Em cima do Gabriel. A gente não pode. Hoje eu achei um pouquinho diferente da Everton Ribeiro, não ficou tão do lado direito. Não sei se é uma orientação, se influencia também o Diego não estar em campo. Dorival Júnior, portanto, falou da vitória do Flamengo, e agora vamos ouvir o técnico do Corinthians, Jair Ventura. Depois do 3º gol, deu para notar a fisionomia ainda do Jadson repondo a bola e outros jogadores muito cabisbaixos e até irritados com a derrota do Corinthians. E na saída do gramado a mesma coisa, né? Pouquíssimos jogadores quiseram falar e visivelmente eles estavam com uma cara que não gostaram do resultado, do desempenho. Você acha que de alguma forma, animicamente, essa derrota para o Flamengo pode influenciar de uma forma negativa na decisão da Copa do Brasil? Nós não temos esse direito, né, de apagar uma classificação para uma final, eliminando esse mesmo Flamengo jogando na nossa casa por conta de um jogo de hoje. Nós não temos esse direito. Seria estranho dos nossos jogadores se a gente saísse feliz com uma derrota desse placar. Então é um momento que a gente fica muito chateado, mas nós não temos o direito de nos abater e deixar interferir no nosso grande objetivo, que é o título da Copa do Brasil. Jair, pensando na próxima sequência de jogos, na final, na quarta-feira, o que tirar de lição do jogo de hoje, o que você viu ali que precisa ser ajustado para que não venha essa derrota lá no Mineirão? Algumas coisas, assim como em todos os jogos que a gente ganha e perde, mas assim como também eu vou ficar, isso eu não posso te revelar, né? São coisas para a gente trabalhar internamente.
Mas tem coisas para corrigir. E quando ganha, também tem coisa para corrigir. A gente faz sempre esse trabalho em sala e assim vai continuar sendo feito, tanto na vitória quanto na derrota como hoje. Jair, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre estratégia, porque a gente está aí, agora vai falar muito da primeira final da Copa do Brasil. E lembrando o Corinthians jogando fora de casa contra o Flamengo, aquela postura defensiva, o Corinthians recebeu algumas críticas, mas no final das contas se provou que aquela estratégia deu resultado muito importante. Esse tipo de estratégia pode ser repetida em Belo Horizonte, pensando numa competição de 2 jogos para decidir um título, uma atmosfera muito diferente do que tem, por exemplo, o jogo de hoje no Campeonato Brasileiro? Pode, no futebol pode tudo e a nossa estratégia, mas também não posso te revelar, mas pode, tudo pode acontecer. Fechou? Valeu, gente, boa noite. Tá aí, portanto, o técnico Jair Ventura, do Corinthians, falando exatamente sobre aquele tema que eu abordei agora há pouco com o Fábio Azevedo e também com o Fábio Sormani, sobre a postura que o Corinthians vai adotar, deve adotar, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. A gente ouviu a pergunta ali. O repórter não identifiquei quem fez a pergunta, mas perguntou exatamente, será que o Corinthians repete aquela estratégia usada no Maracanã, aquele primeiro jogo do mata-mata diante do Flamengo? Jair Ventura deixou aberto, olha, tudo pode acontecer no futebol, como eu dizia agora há pouco, não acredito. Agora, curioso, eu estava pensando ali quando eu estava ouvindo ele dizer, olha, nada apaga a nossa classificação a uma final de Copa do Brasil, e eu fiquei pensando, Sormani, Fábio Azevedo, como é curioso o futebol. Ele lembrou exatamente isso. Poxa, foi contra o Flamengo que a gente conseguiu 9 dias atrás e hoje levamos esse 3-0. É óbvio que um jogo de mata-mata envolve muito mais pontos emocionais. Enfim, é muito diferente um jogo de mata-mata que um jogo, um campeonato de pontos corridos. Ainda mais uma final, né? É um mata-mata e não é um mata-mata qualquer. É um mata-mata valendo o título, valendo 50 milhões de reais, que é a premiação para o campeão, o vice já leva 20 milhões. Então tem muita coisa grande em jogo e a vaga na Libertadores, né? Então, vaga na Libertadores, título da Copa do Brasil e 50 milhões de reais. Então, todo o pensamento tem que ser bem formulado, a melhor estratégia, é o primeiro jogo, você tem 180 minutos nesse confronto, não dá para ir de peito aberto e encarar o Cruzeiro é mais time, a decisão é em casa, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O Fagner não vai entrar 100%, que é uma força ofensiva pelo lado direito, tem que se preocupar, não tem o Douglas, que por mais que não esteja repetindo, né, o que fez no Fluminense, mas é o titular, vai ter o Gabriel que estava improvisado na direita no meio, então tem muita coisa para pensar e não tem um centroavante, porque o Roger não pode jogar a Copa do Brasil, né? Também não joga o Brasileiro, não tem tido uma boa sequência, mas tem muitos problemas, mas em pouco tempo para resolver, apesar de ter aí até quarta-feira alguns dias para trabalhar essas situações. Então vamos ouvir o Cássio falando. Olha aí o goleiro Cássio.